mês de abril é marcado pelo movimento Abril Verde, instituído para a conscientização e prevenção a acidentes de trabalho e a saúde no trabalho. A TV Câmara Assis veio até aqui conversar com o Anderson Rodrigues, ele que é técnico em segurança no trabalho, para falar um pouquinho sobre esse mês, sobre a conscientização, sobre a prevenção de acidentes no trabalho. Anderson, seja muito bem-vindo, se apresente aí para o pessoal que está em casa, quem ainda não te conhece, quem é o Anderson Rodrigues? Pô, muito obrigado aí pelo convite, né? Fico grato aí de vocês estarem aqui conhecendo a nossa empresa. Bom, o Anderson Rodrigues aí é um técnico em segurança do trabalho, formado aí há 21 anos já, trabalhando aí com a missão de proteger vidas, né? O nosso trabalho é esse, é garantir que tudo vai dar certo na empresa e a gente tem como nosso objetivo garantir que o trabalhador vá até a empresa, faça o seu papel e retorne para casa ali para os seus entes queridos, né? Nosso papel é esse. Legal, Anderson. E fala um pouquinho para a gente qual que é o papel do segurança de trabalho, tanto o técnico que trabalha nas empresas, quanto aqui a função da sua empresa, o serviço que você presta para os seus clientes. Tá legal. A nossa empresa é uma empresa especializada, né, em segurança e medicina do trabalho. Nós montamos aqui uma estrutura para dar total apoio às empresas, né, fazendo toda a parte de documentação, toda a parte de exames ocupacionais e um centro de treinamento que nós montamos agora recentemente. O papel do técnico de segurança do trabalho, ao meu ver, nada mais é do que garantir que esse colaborador vai estar no final do ano naquele churrasco de confraternização, né? Que naquele dia do churrasco, um dia tão esperado, né? Para garantir um ano, fechar com chave de ouro o ano, não tenha faltando ninguém, né, cara? Porque geralmente um acidente, na sua vez, quando ele acontece, ele acaba vitimando aquele trabalhador, impossibilitando ele, na grande maioria das vezes, de estar no final do ano. Então, nosso trabalho principal qual que é? Proteger vidas, tá? Garantir que ele esteja no final do ano, em contrapartida, obviamente, é proteger a integridade da empresa, né? O patrimônio da empresa. Nosso trabalho é esse. Sim, de fato. Porque ainda que o acidente aconteça com uma única pessoa, né? Se for um acidente grave, um acidente sério, é impossível que ele não impacte, né, a vida dos amigos que estão ali no dia a dia, cara, eu falo empresa. assim, eu falo no nosso treinamento que não é só o trabalhador que sofre, né? Eu falo assim, vou contar de mim um pouquinho. Eu sou o pai de 3 filhos, né? Casado, pai de 3 filhos. Então imagina um acidente comigo, com o Anderson aqui, se vai ser só eu que vou estar sofrendo. Minha família toda, como a gente é hoje, totalmente ligado, né? Uma família unida, então com certeza todos vão sofrer. Então o nosso trabalho aí, ele não se limita nas paredes da empresa, né? Ele tem que ser levado para casa também, esse resultado. Né? Sim, de fato. Ainda um pouquinho pegando esse gancho nesse assunto, né? Quais são os principais prejuízos, assim, tanto emocionais quanto para a empresa quando acontece um acidente? Cara, o acidente de trabalho tem algumas consequências, né? O primeiro fator do acidente aí é o fator físico. Machucou, sentiu dor, tá? É o principal. Sim. Depois tem o psicológico. Dificilmente uma pessoa que se acidenta, ele consegue voltar a trabalhar normalmente no que ele fazia. Tá? E que é seguido também por outro fator que é o monetário, né? Que é o material. Que nenhuma empresa que tem acidente tem lucro, é prejuízo. Tá? Junto dessas três situações, e nós temos o fator imagem da empresa, que acaba sendo um prejuízo, sabendo que naquela empresa aconteceu ou acontece acidente de trabalho. E por último, aí, acho que a pior consequência do acidente é o fator social, é a perda, né, cara? Quando chega no limite aí de um óbito, aí, uma fatalidade, que é imensurável, né, essa perda. Aí é não só o prejuízo monetário, mas o impacto emocional, né? Total, né? Para o pessoal ali do ambiente de trabalho. E qual que é a estatística, se você tiver, do Brasil, né, ou do mundo, com que frequência acontecem acidentes de trabalho? Cara, o acidente de trabalho, ele está presente no mundo todo, né? Na verdade é isso. Pra você ter uma ideia, no mundo, a cada 15 segundos acontece um acidente fatal. 15 segundos acontece. Então, a cada 15 segundos, um trabalhador deixa de retornar para casa. O Brasil é a cada 3 horas e 48 minutos se acontece um acidente. Tá? Todo dia. O Brasil, no ranking mundial, ele é o 4º país que mais vitima os seus trabalhadores. Perdendo só para a China, que está em primeiro lugar, depois para os Estados Unidos e para a Rússia. Tá? Então, o Brasil está em 4º ali. Infelizmente, esse é o ranking que nós não queríamos estar, né? Tem bastante trabalho para fazer. Tem bastante. E no Brasil, qual que é o estado que mais se destaca em acidentes de trabalho? É o estado de São Paulo. Seguido aí por Minas Gerais, que está em 2º lugar aí, e depois Paraná. E dessa estatística aí, qual que é o acidente assim, que mais acontece? Tem algum campeão de casos? Cara, nós costumamos falar assim que nós temos alguns campeões de audiência, né?
que isso daí para a gente é uma audiência quando acontece um acidente desse, né? Sim. Mas nós temos aí o trabalho em altura, que é um dos maiores índices de acidente de trabalho no Brasil, é a pessoa que vai trabalhar acima de 2 metros, sem ter conhecimento, sem ter preparo, sem ser treinado e sem ter o equipamento adequado. Seguido aí por operação de máquinas, ferramentas manuais, lixadeira, cara, é campeões aí. Pessoa que pega a lixadeira ali, troca o disco, arranca a proteção. Eu tenho um disco maior do que a minha lixadeira pode suportar por causa da proteção, que faz parte daquele equipamento, mas ele acha, tem que ser estudado, né? Ele tira a proteção para poder colocar aquele disco maior e o acidente é claro, né? A regra é clara, né? Assim que se diz no futebol, né? A regra é clara, aconteceu, vai acontecer o acidente. E, ô Anderson, fala pra gente um pouquinho o seguinte, quando você chega numa empresa para dar um treinamento, para dar um curso, né? A empresa começou a se adequar à questão das normas, qual que é o principal conselho, assim, o que é que você começa a falar pro pessoal para evitar de acontecer esses acidentes? Cara, tem uma dica simples que eu falo. Infelizmente, falando friamente, o trabalhador ali, eles são números, né? É uma figurinha dentro daquele álbum da empresa. E que ele tem que pensar que a vida dele é mais importante do que qualquer trabalho, qualquer empresa. Se eu fosse funcionário de uma empresa hoje e eu viesse a perder o meu emprego, eu não ia me matar por causa disso, porque o mercado está aí para ser explorado, então eu ia arrumar outro emprego, mas se eu perder minha vida, não tem mais o que fazer. Então o mais importante é ele pensar na vida dele, é ele se preocupar com o bem-estar e com a integridade física dele, né? Porque a segurança do trabalho na empresa é uma cultura, a gente tem que criar essa cultura para que de fato a segurança seja realizada e o papel da segurança do trabalho não é do técnico. Eu falo que 50% é o técnico chegar lá e implantar as normas aí regulamentadoras, mas outros 50% é o funcionário e a empresa estarem a fim de que isso aconteça, na verdade. Entendi. E estava dando sequência aí, eu acabei te cortando na questão do ranking, né? Qual que é os acidentes que mais acontecem, né, no Brasil ou no mundo? Cara, é aquilo que eu falei, né? Na verdade, o maior índice de acidente que existe hoje é o trabalho em altura, seguido aí por operação de máquinas, ferramentas manuais. Uhum. Porque assim, hoje o acesso a ferramentas é muito claro, é muito fácil, né? Qualquer loja que você vai, você consegue comprar uma lixadeira, comprar qualquer tipo de ferramenta ou alugar uma ferramenta. Mas de repente o treinamento para o uso adequado, o uso com segurança, é o que falta, na verdade. Então o acidente está aí. Trabalho em altura, uso de ferramentas, uso de máquinas. E tem mais um também aí que é campeão, é o trajeto. Acidente de trajeto, que as pessoas acham que isso não é acidente. Mas desde o momento que eu saio da minha casa até a empresa que eu trabalho, se acontecer qualquer tipo de eventualidade, é um acidente de trabalho. E ao contrário, a mesma coisa, da minha casa, da empresa que eu trabalho até a minha casa, da mesma forma. E por que eu gosto de frisar o acidente de trajeto? Porque as pessoas aí, eu fico de manhã aqui na frente da empresa e passa aqueles motoqueiros a milhão, querendo chegar mais rápido do trabalho, sai um pouco mais tarde, quer chegar mais 7, cedo. 8 horas da manhã e passam de moto aí em alta velocidade, propício para acontecer um acidente de trajeto aí, onde depois a empresa vai ter um trabalho aí em registrar esse acidente de trabalho, abrir uma CAT e tudo mais. Entendi. E esse tipo em específico foge um pouco da alçada da empresa, né? Embora a empresa tenha que se responsabilizar por ele. Sim. Porque não está dentro da empresa, o colaborador, né? o gerente, o chefe, não tem como fiscalizar não tem cobrança, esse trajeto, mas acaba refletindo também para a empresa. Então, qual que é a dica que vocês geralmente dão para esse colaborador? Vamos lá, é simples. A segurança do trabalho, como eu disse, é uma cultura, né? Ela tem que ser criada dentro da pessoa, do trabalhador, com o intuito de que a vida dele é importante, né? Eu sei que não tem cobrança, quando eu saio daqui da frente, não tem cobrança de ninguém para colocar o cinto de segurança. Mas eu sei que se acontecer um acidente, eu vou ser a vítima. Então eu tenho que pensar nisso. A cultura de segurança ela é criada na empresa, dentro das 4 paredes, digamos assim, da empresa, a segurança do trabalho consegue atuar de maneira enérgica, mas fora é a cultura que foi criada que vai garantir que o acidente não ocorra. Na verdade, é isso que a gente tem que pensar e salientar para cada colaborador, que um acidente, às vezes, no lar, final de semana, quando eu vou fazer aquele trabalho caseiro e acontece o acidente, com certeza o reflexo vai estar na empresa. Então, essa cultura tem que ser levada para casa, durante o trajeto, no trabalho que eu vou fazer em casa, final de semana, tem que estar sempre com a pessoa também. De fato.
Às vezes a pessoa quer fazer um trabalho manual em casa, como você citou, e a segurança em casa tem que ser a mesma da empresa. Né? Porque se é perigoso na empresa, também é perigoso no lar. Né? A lesão vai acontecer em qualquer lugar. Se eu tiver que fazer um trabalho com uma lixadeira ali, onde tem fagulhas e tudo mais, se eu não fizer uso de um óculos, de protetor facial, o mesmo dano que eu sofreria na empresa, eu vou sofrer em casa. É a mesma coisa, não muda nada. A prevenção tem que ser para todos os ambientes, né? Com certeza. Não apenas no trabalho. Ô Anderson, e fala um pouquinho pra gente dos tipos de clientes que vocês atendem aqui na cidade de Assis. Cara, hoje nós estamos aí com um portfólio, posso dizer assim, bem recheado, né? Nós temos aí 276 empresas hoje com contrato junto com a Soluseg, onde nós fazemos toda a parte de segurança do trabalho dessas empresas. E quais são os clientes que mais me procuram aqui? São prestadores de serviço que precisam se regularizar para entrar dentro de uma tomadora de serviço. Esse no ranking aí é o que mais procura a gente para que seja adequado à empresa dele. Depois aquela empresa que a água já bateu no pescoço, que aconteceu um acidente, que tem uma ação trabalhista, que tem uma fiscalização que acabou batendo na porta dele. E por último, eu costumo falar que é mosca branca, né? Que eu nunca vi mosca branca, né? Mas é aquele cliente que por conta própria bate na porta e fala assim: ô Anderson, conheci a sua empresa e eu gostaria que você adequasse a minha empresa às normas de segurança. É difícil, mas eu tenho no meu portfólio várias empresas aí que bateram aqui a fim apenas de regularizar e se prevenir de qualquer tipo de problema aí. Legal. Já estamos chegando ao final aqui do nosso programa, do nosso bate-papo aqui com o Anderson. Né? Tenho certeza que essas dicas, esses conselhos foram muito valiosos para o pessoal que está assistindo. Queria deixar esse espaço aqui para suas considerações finais e também para você deixar um conselho, algumas dicas aí para o pessoal que está nos assistindo, que certamente é colaborador, é funcionário de alguma empresa, que talvez se exponha, né, no dia a dia aí ao risco, ou mesmo nos trabalhos de casa. O que é que a gente pode fazer para mudar esse cenário do Brasil como o quarto país que mais acontece acidentes? Como que a gente pode baixar essas estatísticas e ter um país mais seguro no trabalho? Cara, primeiramente, obrigado vocês por terem vindo aqui, né, abrir para a gente essa oportunidade de estar falando um pouquinho mais sobre segurança do trabalho. Eu costumo falar que segurança do trabalho é um trabalho de formiguinha, né, cara? É no dia a dia, naquela constância, água mole e pedra dura, né, tanto bate até que fura, né? Então, nosso trabalho é esse. E para que o acidente aí, nós não estejamos mais aí entre os primeiros que vitimam os trabalhadores, é a gente criar uma cultura, uma conscientização de que nós somos importantes em casa. E que quando acontece um acidente, se acontecesse um acidente com o Anderson, por exemplo, não é só o Anderson trabalhador que veio a sofrer acidente ou a falecer. É o Anderson pai, é o Anderson irmão, é o Anderson filho. Então são várias pessoas aí que vão acabar sofrendo aí com essa perda. Então que pensem, se às vezes pensar em você acaba sendo pouco, pense nas pessoas que esperam vocês em casa, que com certeza o acidente não vai estar acontecendo, beleza? Show de bola, Anderson. Pô, muito obrigado pela entrevista, por ceder esse espaço, receber a gente aqui. Você fica aí com a nossa programação da TV Câmara, acompanhe as sessões ordinárias e fique por dentro de tudo que acontece no Legislativo Assisense. Até mais!